E agora nós vamos falar de um tema que pode interessar a muitos pais, mães, responsáveis. E se você que está acompanhando tiver dúvida, já vou falar antes da entrevista, manda para o nosso Facebook. Nós vamos falar sobre a constipação intestinal crônica funcional na infância, ou seja, o intestino preso nas crianças. Isso ocorre quando a criança demora dias para evacuar, cerca de 2 vezes ou menos na semana, e acaba evacuando de forma diferente, de forma mais ressecada. Às vezes, isso gera muito esforço e sofrimento para a criança evacuar. Algumas vezes, eles até sujam a roupinha e a maioria reclama de dor abdominal. Que dozinho, né, gente? Mas o bom disso tudo é que a constipação tem tratamento. E é justamente para falar sobre esse assunto, e quem escreveu esse texto foi a doutora, que eu peguei lá da página dela, né? Nós recebemos a médica gastropediatra, doutora Daniela Mendonça. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada por estar conosco. Obrigada também, de novo, por estar aqui. É um assunto bastante comum, né? Muito. O que acontece com as criancinhas? O que acontece é que eu vou começar desde o início. Então, o que a gente sabe é que evacuar, fazer cocô, é a primeira coisa que a gente tem noção que faz cocô, que faz sozinho. Então, o bebê começa a ter essa percepção a partir dos 4 meses de idade. Sim. Por isso que tem bebezinho que prende. Então, tem criança que tem uma relação muito boa com isso e tem criança que começa a se sentir mal quando faz o cocô, que acha que é ruim. Então, eles começam a fazer o que a gente chama de comportamento de retenção, que eles sentem que está chegando as fezes ali perto da ampola retal e o que a gente tem que fazer? Fazer uma contraçãozinha e um relaxamento. E eles não, eles contraem, eles só prendem. Então, não é algo de alimentação? Não só algo... alimentação. Porque isso acontece até que, mas o meu filho só toma o leite materno. E mesmo assim, no bebê que mama só leite materno, a gente chama de pseudoconstipação. É super comum entre o 1º e o 3º mês, e aí já é neurológico. O que acontece? O intestino dele está crescendo. E aí a gente tem um monte de fibrinha nervosa no intestino. Entendi. Conforme ele vai crescendo, esgarçando, né, esticando, ele acaba mandando um pouquinho menos de informação ali para aquele intestino. Então, o bebê que mama só leite materno pode ficar de 7 a 10 dias sem evacuar. E não é doença, é normal. Calma, mamães e papais irresponsáveis, porque principalmente quando é o primeiro filho, né? Exatamente. Meu Deus, E a gente atende muito bebezinho assim, e que está colocando supositório e que está dando laxante, não tem indicação, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não tem indicação. Bebê que mama só leite materno, está crescendo bem, está ganhando bem o peso, é normal ficar de 7 a 10 dias sem evacuar. É uma fase. É uma fase, vai passar. E tem até literaturas falando que 3 semanas sem evacuar é normal. No Brasil, a gente considera até 10 dias. Certo. É normal, passou de 10 dias, tem que ser sozinho. Vai fazer sozinho. Normal. E aí carinho, fazer atenção. Massagem na barriguinha, fazer a bicicletinha, né, Sim. que a gente coloca. Ai, eu já fiz tanta bicicleta. Isso, é isso mesmo. Já fui daqui a outro país bicicletando. É isso mesmo. E vai fazer. E quando faz, vem fezes amolecidas normais. Sim. Por isso que a gente fala que é normal. Doutora, tem uma pergunta. A Antônia quer saber. Boa tarde, minha neta tem 7 anos e está, meninas, há 3 dias com constipação. É isso? Mesmo tomando óleo mineral e comendo alimentos orientados pelo médico, ela reclama de dor do lado direito do abdômen. Então, 7 aninhos. 7 aninhos, começou agora a constipar. Então, era uma criança normal, que nunca teve nada, começou agora e é do lado direito. Então, quando é do lado direito, precisa levar no médico para excluir a apendicite. Tem que pensar em outra coisa. Se é uma criança que nunca foi constipada, de repente fica constipada e dói do lado direito, tem que ir no médico agora. Isso pode começar de forma lenta, porque todo mundo diz que é apêndice, de uma hora para outra. Em criança super engana. Tem criança que começa com diarreia e apendicite, por exemplo. Tá, mas doutora, vamos lá. O leite materno a gente já viu que é só esperar que vai vir normal. E aquela criança que já come o que a mãe e o pai devem fazer? A criança que já come, primeiro, bastante líquido, então a gente tem que tomar de 1 a 2 litros de água de líquido por dia. Segundo as fibras, né, que todo mundo fala muito da fibra e importante. É super importante. Então criança tem que comer legume, tem que comer fruta, integral, mas toda vez que a gente come muita fibra, a gente tem que beber bastante líquido, porque a fibra vai aumentar o bolo fecal. Então, ela vai deixar as fezes também um pouquinho maiores. E aí, eu preciso do líquido para deixá-las mais amolecidas. Não adianta. Então,
Tudo o que for integral acompanhado com bastante água. E esse é um problema pra gente com criança pequena, porque a gente sabe que algumas crianças pequenas não vão tomar tanto líquido. E aí o que a Principalmente gente... quando estão na escola, né? Porque eles estão brincando, estão estudando, estão correndo, a última coisa que eles vão lembrar Exatamente, de só tomar quando já está líquido. morrendo de sede. Então, por isso que criança que já vai no banheiro, a gente pede para fazer o que a gente chama de treinamento de toalete. Porque a criança quer brincar e não quer parar para fazer cocô. Então, então a gente fala todo dia após a grande refeição, então após o almoço, após o jantar, colocar a criança no banheiro de 5 a 10 minutos, levar alguma coisa para entreter, então pode levar um livrinho, brinca um tablet, um celular, para a criança relaxar e ter aquele momento. Quando já fez tudo isso, então eu já coloquei fibra, eu já fiz treinamento de toalete e mesmo assim a criança está retendo, porque a gente vê que eles fazem o que a gente chama de comportamento de retenção. Eles ficam com medo, né? Como já fizeram cocô que doeu, para eles fazer cocô é ruim, eles prendem. Então quando vê que a criança está aprendendo, provavelmente não adianta só isso. Precisa de tratamento. Então precisa ir falar com o pediatra ou com o gastropediatra. A gente tem N medicações, então desde a mais baratinha até a mais cara, da melhor à pior, mas a gente tem muita medicação hoje em dia que são laxantes e que vão puxar a aguinha que está fora do intestino para dentro do intestino para amolecer e a criança perder o medo. Então, em criança, o principal é perder o medo. Certo. Doutora, para fechar, por exemplo, é importante só a gente deixar bem claro que, em forma alguma, e isso eu sei porque eu também tenho 3 filhos, deve-se assustar ou ficar bravo com a criança nessa hora, né? E igual você falou, algumas crianças sujam a roupinha de cocô. É involuntário, a criança não tem culpa disso, eu quero deixar isso bem claro, porque eu vejo muitos pais brigando com a criança. Não, é involuntário, de tanto que ela já aprendeu, esse intestino ele dilata. E aí, conforme ele dilata, ele não tem essa sensibilidade, então ele está perdendo sem querer. E aí, é nesse sentido que a gente fala que tem muita criança que fica até traumatizada, tem esse aspecto emocional, então a criança começa a ficar mais fechada, mais inclusa, não quer brincar com as outras crianças, não quer sair porque cheira mal. Tem que ter carinho, então tem que ter muita paciência e procurar um profissional. E às vezes a gente precisa também da ajuda do psicólogo. Ótimo. Doutora, muito obrigada por estar conosco. Se a gente receber mais alguma dúvida, eu vou mandar. Pode mandar. No Facebook da doutora. Tem o meu Facebook, né, que é Daniela Gastropediatra. Quem tiver dúvida, pode mandar que eu sempre respondo. Além das minhas dúvidas, a dos telespectadores. Pode que eu mando. Eu adoro responder. Obrigada, Obrigada também. Obrigada por estar conosco.